No vídeo de hoje eu vou te apresentar 4 investimentos que eu acho muito bons para quem está começando na Bolsa de Valores ou até mesmo para quem já investe há mais tempo. Eu vou te explicar por que eu acho esses 4 investimentos muito bons. Se isso te interessa, se você quer aprender mais, então acompanha esse vídeo até o final. Se você quer de paraquedas aqui, eu te convido para te inscrever no canal do Clube do Valor, porque aqui diariamente tem vídeos com muito conteúdo para você conseguir tomar as melhores decisões para sua vida. Então aperta aqui no botão de inscrição e aperta no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Então, antes de tudo, eu quero falar sobre 2 coisas aqui que são importantes. A primeira, eu selecionei esses investimentos dando prioridade para aqueles que são mais simples de entender, que são mais acessíveis para quem está começando e que você pode investir começando com pouco dinheiro. O que não significa que se você tem muito dinheiro não faz sentido investir neles, muito pelo contrário, também faz bastante sentido. E o segundo aviso aqui é um disclaimer legal e de bom senso, tá? Disclaimer legal, que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu, Ramiro, sou gestor profissional sim de investimentos, faço gestão de carteiras. E quando eu falo que são os 4 melhores investimentos, seja para quem está começando, seja para quem investe há mais tempo, eu estou dando a minha opinião pessoal sobre isso. Coisas que eu gostaria de ter aprendido lá atrás quando eu estava começando. Aí esse é o disclaimer legal. Agora tem um disclaimer de bom senso, que é o disclaimer para você entender a sua situação de vida, para você entender o seu contexto e para você ser responsável com o que você faz com o seu dinheiro. Exemplo, estou falando aqui sobre bolsa de valores, estou falando isso aqui sobre algo que significa renda variável, que significa que varia, e varia não só para cima, como muitos esperam, varia para baixo também, em especial em prazos mais curtos. Então, um dinheiro que eu jamais colocaria se eu pretendesse usar esse dinheiro que estou investindo em prazos curtos, em prazos de até 5 anos. Então, tenha bom senso e responsabilidade. Não vem aqui comentar: você falou para investir em ETFs e eles caíram 3%. Não chega nunca ao momento de subir. Seja responsável, beleza? Então, vamos lá. O primeiro investimento, acabei de dar um spoiler, é ETF, ou os Exchange Traded Funds. Os ETFs são fundos de investimentos que têm 2 características bastante distintas. Primeiro, a carteira desses fundos, elas replicam algum índice. Então, para dar um exemplo, existe lá uma cesta de ações chamado índice Bovespa, o Ibovespa, que é uma carteira teórica de ações. E aí existem alguns ETFs cuja carteira é exatamente idêntica à carteira do Ibovespa. Então, essa é a primeira característica dos ETFs. E a segunda é que eles são negociados na Bolsa de Valores. Então, para você investir num ETF, você vai lá, entra no seu home broker e compra um ativo que tem um código, como se fosse uma ação. E aí, ao comprar um ETF, você vai ter uma expectativa de retorno muito similar ao do índice que esse ETF replica. Para ser um pouco mais específico, tá? Tem um ETF de código BOVA11. Esse ETF, ele replica o índice Bovespa e cobra uma pequena taxa para isso. E ao investir nesse ETF, você pode esperar que, sei lá, se o Bovespa subir 30% no ano, esse ETF vai subir algo muito parecido a isso, tá? Talvez 29,8%, talvez 29,9%, algo muito, muito próximo. Assim como se o Ibovespa cair 20% no ano, esse ETF vai cair algo muito parecido com isso, talvez 20,1%, talvez 20,05%, enfim, o resultado vai ser praticamente idêntico. E aí o legal de investir com ETFs é que existem ETFs de tudo que é tipo, tá? Existem ETFs de ações brasileiras, existem ETFs que replicam índices norte-americanos, como o de código IVVB11, existem ETFs que replicam carteiras de dividendos, existem ETFs de criptomoedas e tá cada vez surgindo mais ETFs aqui no Brasil. E o legal é que tem uma estratégia de investimento, estratégia Bull Bear de investimentos, que eu ensino no meu curso Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, que é um curso que está com vagas encerradas nesse momento, em que apenas usando ETFs e mais usando 2 ETFs, você consegue ter uma carteira com risco menor do que o normal em renda variável, embora o risco ainda exista, e um potencial de retorno muito bom, uma carteira que teria rendido historicamente esse valor, teria sido refletido na evolução desse gráfico aqui. No caso, nesse gráfico aqui, a gente simulou um investimento de R$500 por mês, mês a mês nessa estratégia. Isso teria virado multimilionário nesse período.
Bom, por que eu acho ETF bom? Se você não percebeu, eles são bons porque é fácil diversificar a carteira de um jeito muito simples, as taxas são baixíssimas e acessível a qualquer pessoa. Dito isso, vamos para o segundo investimento, que é o investimento em fundos de ações. Os ETFs, eles são fundos de investimentos, mas os fundos de investimentos nem sempre são ETFs, tá? Qual a diferença de um ETF para um fundo? A diferença é que os fundos, eles não são negociados em bolsa e a carteira é composta por ações e ativos que uma equipe de gestão escolhe incluir nessa carteira. Ou seja, ele não necessariamente replica um índice como acontece com os ETFs. No caso dos fundos de ações, 67% da carteira pelo menos deve ser investida em ações. E aí as cotas desse fundo, elas vão se valorizar ou desvalorizar de acordo com a carteira de ações que o gestor do fundo montar. Então, dando um exemplo esdrúxulo aqui, digamos que você invista num fundo de ações que tenham duas ações, Taesa e Sanepar. Metade do fundo em cada ação. Se o desempenho de Taesa e Sanepar forem bons, o fundo vai ter as cotas crescendo. Se o desempenho das duas for mal, o fundo vai ter as cotas diminuindo, o valor das cotas. Se uma for boa e a outra for um pouquinho mal, o desempenho vai ser um misto disso, entendeu? Um ponto importante aqui sobre fundos de ações e também sobre os ETFs é que muitas pessoas acham que é horrível investir nesses ativos porque eles, abre aspas, não pagam dividendos. E aí esse é um conceito relativamente errado. Tá? Por que relativamente? Porque de fato o fundo e os ETFs não pagam dividendos para os seus investidores, só que os fundos e os ETFs investem em ações. Essas ações pagam sim dividendos, só que o dividendo não vai para a conta do gestor. O dividendo cai dentro do fundo e o gestor pega esse dinheiro e investe em novas ações. Ou seja, o investidor dos fundos, o investidor dos ETFs, ele ganha dinheiro com esse processo em que o fundo recebe dividendos e reinveste. Ele só não vê o dinheiro pingar na conta, não tem aquela sensação. Beleza? E o último ponto que é importante para falar sobre fundos de ações é que a gente tem um fundo de ações aqui no Clube do Valor. Um fundo em que a gente aplica a nossa estratégia de seleção de ações. E falando da minha estratégia, eu quero falar aqui que o terceiro investimento que eu quero citar nesse vídeo é o investimento direto em ações. E aí como é que funciona? Você vai lá e seleciona as ações que você bem entender para a sua carteira. Você acaba tendo maior responsabilidade sobre as decisões tomadas, né? Você pode ir lá e fazer um monte de merda, que é comprar uma diquinha aqui, uma diquinha ali, uma ação que o vizinho indicou, sem saber o que está fazendo. Ou pode também seguir uma estratégia clara de investimentos para montar uma boa e diversificada carteira de ações e aí no longo prazo ter resultados bons. E aí falando em estratégia, eu quero te explicar sobre algo muito legal que vai acontecer em breve, vai acontecer ali em outubro. Eu e toda a equipe do Clube do Valor, praticamente, estamos preparando um evento online e gratuito. Que não é assim, uma aulinha. Não, uma série de 4 aulas aprofundando a minha estratégia de investimentos em ações, te mostrando como é que eu faço para saber quais ações comprar e quando vender. Um evento em que eu vou revelar quais são as 20 ações que eu invisto e como você pode fazer para investir com essa mesma estratégia. A estratégia que por acaso a gente segue no nosso fundo de ações e cuja simulação de resultado teria tido desempenho histórico fantástico no passado, transformando cada R$1.000 em mais de R$500 mil hoje. E eu quero te convidar para participar desse evento que se chama o Plano Prático, que eu vou te mostrar um plano prático para investir com muita clareza em ações, tá? Ele começa ali na semana do dia 18 de outubro e a inscrição é nesse botão aqui, não deixa de perder. E antes de falar do investimento número 4, só um rápido lembrete de que investir é super importante, saber como investir é essencial para o seu sucesso, mas também é essencial você sempre poupar e investir dinheiro mensalmente, tá? Não entenda que a solução de todos os seus problemas é investir bem. Se você não tiver dinheiro para investir, não conseguir poupar e aportar valores, seja mensalmente, trimestralmente, semestralmente, fica realmente mais difícil de construir um grande patrimônio. Dito isso, o quarto investimento que eu quero citar aqui é o investimento em fundos de investimentos imobiliários. Que assim, fazendo uma analogia, tá? Se uma ação é a menor parcela de uma empresa, um fundo imobiliário é a menor parcela de uma carteira de imóveis ou de uma carteira aí de ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Embora tenha citado ativos de renda fixa, fundos imobiliários passam longe de renda fixa, tá? É renda variável, varia para baixo e para cima, mas historicamente no Brasil os fundos imobiliários se mostraram como a melhor forma de investir em imóveis.
conforme esse gráfico está na tela agora. E também é muito simples de investir neles, beleza? Se você curtiu esse vídeo, te inscreve no Plano Prático e compartilha esse vídeo com seus amigos. Grande abraço e até mais.